Para aquela mulher que, eu tive um filho, eu tive dois, não sei se eu quero ter o terceiro, e isso faz a pessoa ter perdido aquela cirurgia ou não. Se a paciente já está te procurando, ela está insatisfeita, se ela não sabe se vai ter o terceiro, eu recomendo fazer. A mulher, ela pensa em todo mundo menos nela, né? Ela sempre é a última. Mais vendo no consultório, doutor, eu não consigo ir na praia. Eu vou na praia, eu boto um vestido, não fico de biquíni, não uso maiô, nada, eu tenho vergonha do meu corpo. Pro meu marido, eu tenho vergonha, o meu relacionamento está ficando ruim, eu apago a luz, não quero que ele me veja. Então, assim, se ela tá se sentindo mal, autoestima baixa por causa disso, mesmo que ela vai ter um filho, faz. Agora, assim, foi lá para botar uma prótese de mama. Eu quero nos próximos 6 meses engravidar. Aí espera, né? Não vai fazer agora, espera, engravida, tenha filhos e tal, e depois tu faz a mama. O que é proibitivo para fazer cirurgia? Não, esse é um risco muito grande, o paciente aqui tem risco. Primeiro, se o paciente teve uma doença, anemia falciforme, não é que é proibitivo, mas a gente teria que ter alguns cuidados, principalmente em relação à lipoaspiração e tal. Uma doença crônica não controlada, ou então um paciente que já teve história de cirurgias prévias com 3 tromboses pós-cirúrgicas, essa você não vai querer operar. Por quê? Porque a cirurgia plástica é uma cirurgia estética. Então, se você conseguir reduzir os riscos de complicações, é o ideal, né? Já deixei de vender cirurgia em detrimento da saúde da paciente. E os pacientes normalmente respeitam, aceitam e vida que segue. Você está assistindo ao Pink Med Talks. Conversas para cuidar, entender e decidir melhor. Olá pessoal, estamos aqui no Pink Med Talks, o podcast oficial da Pink Med, onde falamos de medicina estética com mais transparência e menos ruído. Meu nome é João Davi, um dos hosts desse podcast, e hoje estou aqui com o Dr. Igor Rocha. É cirurgião plástico em Florianópolis, médico formado pela Universidade Regional de Blumenau, fez residência em cirurgia geral no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, e residência em cirurgia plástica no Conjunto Hospitalar de Mandaki, em São Paulo. Atua nas áreas de cirurgia plástica estética, reparadora e cosmiatria. Dr. Igor, obrigado pela participação hoje conosco aqui. Muito obrigado. Será um prazer conversar com vocês aí e falar um pouquinho mais sobre cirurgia plástica e temas variados. Dr. Igor, lendo sua qualificação aqui, um tópico que a gente já conversou algumas vezes nesse podcast, mas não com esse viés. O cirurgião plástico, ele tem uma vasta formação, né? Ele precisa fazer a cirurgia, ele precisa fazer a faculdade de medicina, depois da faculdade de medicina ele precisa fazer a residência em cirurgia geral. Isso. Depois da residência em cirurgia geral ele precisa fazer a residência em cirurgia plástica. Isso. E aí começar a sua carreira de cirurgião plástico. Carreira. Atualmente, a formação do cirurgião plástico é em torno de 12 anos, que é 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Na época que eu fiz, eu não sou tão velho, mas na época que eu fiz eram 2 anos de cirurgia geral, agora já são 3 anos. Né? Até quem vai fazer uma subespecialidade, tipo cirurgia plástica, ele pode fazer 2 anos de cirurgia geral e já ir para plástica, mas daí ele não sai com o título de cirurgião geral. Ele sai com o título de cirurgia básica, então ele não pode dar plantão de cirurgião geral, que é algo que para quem está começando na cirurgia no geral, assim, eu acho que dar plantão de cirurgião geral ajuda bastante. Não só para pegar a mão, para pegar a experiência, mas também para ganhar um dinheirinho no começo que você não consegue ter muito movimento no consultório de cirurgia plástica, né? Então, assim, vamos lá. É um cirurgião plástico que diz, sou cirurgião plástico há 3 anos. Quando pensa assim, 3 anos de uma profissão às vezes é pouco tempo, né? Mas se você pegar um cirurgião plástico que está há 3 anos, são 3 anos que é cirurgião plástico, mais 9 anos. Isso. Já tem 9 anos fazendo cirurgia. Exatamente. Pelo menos 9 anos fazendo cirurgia. É exatamente isso. Fora que no último ano de faculdade ali, você já faz algumas coisas, né? Então, pode contar aí 9, 10 anos aí de uma experiência já em centro cirúrgico, né? E o ponto que eu ia perguntar, doutor, como essa formação você acha que impacta a sua prática hoje? Por exemplo, assim, o que ter feito cirurgia geral, uma residência de cirurgia geral, impacta em ser um cirurgião plástico hoje? O que ajuda? Assim, o cara que faz residência em cirurgia geral, ele tem a vivência de várias coisas, né? Na cirurgia geral você vê trauma, vê emergência, você abre barriga e muitas coisas hoje da cirurgia plástica, principalmente reconstrutora,
você ter a experiência de cirurgião geral, de ter a vivência de trauma, até cirurgião plástico queimados, enfim, ajuda bastante. E para pegar a mão, para pegar a experiência de, às vezes, de viver aquela... eu gosto muito de trauma. Então, assim, eu vivi boa parte da minha formação de cirurgião geral como cirurgião do trauma, né, em emergência e tal. E eu acho que isso, para pegar a mão na cirurgia plástica, foi muito bom, assim. Então, o fato de ser um pouco mais longa a formação do cirurgião plástico, eu acho que impacta bastante na experiência em questão de mão. E a gente sabe que o cirurgião, ele tem que saber operar, né? E aquela coisa igual jogar videogame. Quem tá toda hora ali jogando videogame, uma hora o cara fica bom. E cirurgia é a mesma coisa, né? E isso na residência de cirurgia geral, né? E na residência de cirurgia plástica, como funciona? Você acompanha outros médicos? Você tem ideia de quantas cirurgias plásticas você faz ou você acompanha enquanto você está fazendo a residência? O primeiro ano ali, basicamente, é bastante teoria. Você tem a vivência de centro cirúrgico, mas você fica geralmente como primeiro auxiliar ou um segundo auxiliar, né? Que sempre tem um cirurgião principal, um primeiro auxiliar, que é um outro cirurgião que auxilia, e o segundo auxiliar, que é um terceiro cirurgião ali, mas que faz menos coisas, digamos assim, né? No primeiro ano você faz cirurgias maiores, você participa menos, assim. Ou você é primeiro auxiliar ou segundo auxiliar, mas assiste muita coisa, né? E faz cirurgias menores. Na residência de cirurgia plástica, o R1, a gente fala R1, né? Que é o primeiro ano de residência, você faz tumorzinho de pele, blefaroplastia, otoplastia, que é a cirurgia de orelha de abano, né? Mais essas cirurgias menores, assim, né? Aí no segundo ano você já consegue fazer umas cirurgias um pouco maiores, tipo abdominoplastia, começa a fazer uma lipoaspiração, já consegue às vezes fazer uma partezinha de mama, e aí no terceiro ano você já faz todas as cirurgias, e desde as mais simples até as mais complexas, e aí começa a pegar mais mão de cirurgião mesmo, né? Depende o número de cirurgias, isso depende de cada residência, tá? Tem residências que tem... onde eu fiz lá em São Paulo, era um serviço bem grande, assim. Então a gente tinha cirurgia todos os dias, de manhã e à tarde. Pelo menos uma cirurgia de manhã e uma à tarde. Via de regra, os dias de pequenas cirurgias, aí você faz mais, né? Aí você bota 10 cirurgias para tirar tumor de pele, otoplastia, que é de orelha de abano, a gente botava 4, 5 no dia. Então varia bastante, mas no mínimo 2 por dia, grandes. Então, ao longo de 3 anos, né? Então, vamos supor que tu fique aí 300 dias, 60 dias sem cirurgia, aí, somando fim de semana. Apesar que na residência você não existe fim de semana, né? Hoje existe. Hoje existe. Mas 300 dias vezes 2 cirurgias, 600 por ano aí. Imagina. Aí, ao longo de 3 anos, dá 1.800 cirurgias, mais ou menos. E você, hoje... Você disse que logo que o cirurgião se forma, tem um movimento um pouco menor no consultório, né? O que é normal em todas as profissões. Hoje já não é mais o caso com você já é um cirurgião bem estabelecido. Para um cirurgião bem estabelecido, qual que é um fluxo assim, esperado de pacientes e cirurgias? Óbvio que isso é muito pessoal, alguns querem operar mais, outros querem operar menos, mas em média, assim, você diria que é um fluxo... Bom, na minha concepção, assim, eu acho que umas 10 cirurgias mês é um número legal, assim. Eu faço uma média de 12, porque eu opero 3 vezes na semana. Normalmente eu opero só um paciente por dia cirúrgico, né? Então, eu não gosto de operar 2, porque a maioria das cirurgias plásticas que eu faço, elas são mais longas, porque são contorno corporal. Então, é cirurgias de 4 horas, 5 horas, né? Então, quando você termina uma cirurgia de 5 horas... O cirurgião está cansado, o auxiliar, o instrumentador, então eu faço uma cirurgia e deu. Esse é o meu número de cirurgias no dia, né? Quando tem uma cirurgia menor, assim, prótese de mama, que é uma cirurgia mais rápida ali, aí eu até coloco 2, 3. Mas quando são cirurgias acima de 4 horas, eu normalmente coloco só uma cirurgia, né? Via de regra, vai 2 de 4 horas, mas quando você pega uns contornos corporais, lipo nas costas, lipo na frente...
abdominoplastia, mastopexia com prótese, que é o Mummy Makeover, né? Que é acho que é um nome bem conhecido já, que é essa reconstrução filhos, gestação, enfim, que daí você faz abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia. Essas cirurgias elas levam de 5 a 6 horas. Então termina essa cirurgia, você está acabado, assim, é muito ponto, muita coisa, muito tempo concentrado, e aí eu faço uma só. Então, de 10 a 12. Tem cirurgiões que acabam fazendo mais, opera todos os dias, e aí acaba, esse número pode chegar a 20, 30, enfim. O volume é como você falou, né? Depende de cada cirurgião. E você citou, por exemplo, o Mummy Makeover, que é um termo que o pessoal tem utilizado, né? Que é a combinação da lipo, mastopexia e abdominoplastia. E, doutor, você citou o Mummy Makeover, né? Uhum. É um termo que o pessoal tem utilizado bastante, que é a combinação da lipo, da mastopexia e da cirurgia de abdômen, né? Isso. Uhum. Da abdominoplastia. Você diz que é uma cirurgia que pode passar 4 horas, né? Ou em média 4 horas. Quando você sabe ou como você define o quanto é demais de tempo de uma cirurgia, e você ofereceria para paciente, não, é melhor fazer 2 cirurgias em vez de uma. Perfeito. Esse é um tema bem atual, assim. Inclusive, teve alguns o CRM de São Paulo, se não me engano, fez um post lá falando que as cirurgias plásticas não podem passar de 6 horas e tal. Isso gerou algum alvoroço, porque tem cirurgiões que são um pouco mais devagar, e aí alguns cirurgiões eles falam que não é por número de horas, mas sim por porcentagem de corporal, se envolve mama, abdômen, porque tem cirurgião que demora 7 horas para fazer só uma mama. E tem cirurgião que leva 7 horas para fazer 3 cirurgias, enfim, né? Mas o Mummy Makeover, como é que eu defino? Eu primeiro olho o volume de lipoaspiração. Se a lipo é muito grande e tem abdominoplastia e tal, eu já evito fazer as duas juntos, mama e abdômen com lipo. Eu faço só o abdômen. Se a lipo é muito grande, daí não faço. Eu já evito, porque você perde... Porque das duas, ou você faz uma lipo rápida e aí você acaba tirando menos gordura do que desejaria para poder ser mais rápido e não demorar tanto a cirurgia, ou você acaba fazendo passando do tempo cirúrgico seguro, que é até 6 horas. Até 6 horas de cirurgia é uma cirurgia segura, tá? Quando começa a passar disso, aí já começa a aumentar muito os riscos de trombose, de embolia, enfim. Então, a gente prefere dividir em 2 cirurgias. Então, eu vejo volume de lipo, eu vejo o tamanho da mama. Se é uma mama que você vai colocar uma prótese, vai tirar um pouco de pele e é uma cirurgia mais rápida. Agora, se é uma mama que é volumosa, tá bem caída, você vai ter que esvaziar e tal, então é uma cirurgia que demora um pouco mais. Aí eu também já prefiro dividir, né? E tem que sentir também como é que tá a paciente, né? Por quê? Porque o teu corpo, ele vai ter uma reação, a gente tem uma coisa na medicina que a gente fala que é REMIT, que é a resposta metabólica ao trauma. Então o teu corpo, ele não entende que é uma cirurgia plástica, ele entende que foi um trauma. E aquilo, para a recuperação depois, também é um pouco mais lentificado, o corpo sente mais, né? Porque você faz, por exemplo, um Mummy Makeover, né? Se é uma lipo pequena, é um trauma um pouco menor, vai mais rápido e tal, só tem mais pele e tal, e aí é mais rápido. E aí ela é submetida a menos trauma. Agora, uma lipo grande, fazer abdominoplastia no paciente que já está um pouco acima do peso, porque já teve que fazer uma lipo grande. E aí a mama que já é grande, tem que esvaziar. Isso acaba fazendo o corpo sentir um pouco mais e a recuperação acaba sendo um pouco mais sofrida, digamos assim. E nessas cirurgias que você indica quebrar porque tem uma lipoaspiração maior, né, a mama um pouco mais trabalhosa, o que vem primeiro? Primeiro é a mama, primeiro é a lipo? Porque eu fico pensando, vou fazer a mama primeiro, mas aí quero usar algum enxerto também. Aí vai fazer a mama e um pouco de lipo e depois como é que faz a priorização? Tá parecendo que eu tô com uma paciente aqui, porque eu normalmente indico o abdômen primeiro. Por quê? Tá? Porque o que acontece? O que a gente vê assim no consultório? Quando você faz o abdômen, você faz a lipo e tal, ela começa a se gostar mais, se cuidar mais, e aí é meio que
Um incentivo, sim. Ela se olha no espelho, ela começa a ter autoestima melhor, fala, pô, agora eu vou cuidar disso aqui, tá legal esse corpo, eu gostei do meu contorno e tal. E aí começa a se cuidar, começa a mudar os hábitos de vida, começa a se alimentar melhor, começa a fazer mais atividade física, ela acaba emagrecendo. Se eu fizer a mama antes e ela perder lá 5, 10 quilos, eu botei a mama aqui em cima, ela perdeu 10 quilos depois da cirurgia. Vai cair. E com o abdômen, se ela perder uns 5, 10 quilos, ela vai só melhorar o resultado, né? É claro que eu sempre peço para operar no menor peso que ela consegue atingir, assim. O meu peso basal sempre foi 70 quilos e eu consigo chegar nesse peso. Então vamos operar com 70 quilos, não com os 80 que você está hoje, porque você consegue chegar nos 70. E hoje, com o advento dessas medicações, tirzepatida, Mounjaro, enfim, muitos pacientes que antes você falava, olha, você tem que perder 10, 15 quilos e nunca mais voltavam, agora você fala para ela perder 10, 15 quilos e em 6 meses ela está de volta e perdeu 30, entendeu? Então, tem mudado bastante o perfil das pacientes, assim. Eu ia perguntar mesmo, em relação às canetas, você falou que, preciso fazer uma lipo grande, né? Mas hoje em dia, possivelmente, quando você indica para o paciente, já precisa emagrecer, assim, elas rapidão. Elas têm, essas canetas aí, elas têm emagrecido os 10 quilos, que eu te falei, elas não voltavam nunca mais. É difícil perder 10 quilos, né? E com a ajuda dessas medicações, elas têm conseguido emagrecer os 10 quilos ou até mais. Isso ajuda, porque antes, se eu fosse fazer uma lipoaspiração e tirar 5 litros, 3 litros de alguém com 80 quilos, 3 litros não é nada. E às vezes alguém com 65 quilos, você tira 3 litros, dá um contorno que antes ela jamais teria, né? Então mudou bastante. Voltando aí no Mummy Makeover, porque lembrando, lipo, abdominoplastia, mastopexia, né? Um tópico que a gente discute com alguns cirurgiões e cada um tem a sua opinião, até querer pegar a sua opinião. Já ouvi alguns cirurgiões falando assim, eu não faço a mastopexia com prótese por cima do músculo, eu só faço por baixo do músculo. Outros, eu só faço mastopexia se eu for colocar tela, senão eu nem faço. Eu só faço mastopexia XYZ. Esse Mummy Makeover, que a mastopexia é uma parte importante do procedimento, existe algum protocolo específico que você gosta de seguir? Eu acho que não é receita de bolo, assim, né? Eu acho que o cirurgião que ele se limita só a prótese por cima, ou só a prótese por baixo, ou só, enfim, tela, que nem você falou, a tela é até uma coisa bem atual, assim. Tá começando agora a bombar na plástica aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a tela já é usada há algum tempo. E aqui a gente ainda tem resultados muito precoces, não dá para dizer se a tela vai ser algo que vai vingar ou não. Na cirurgia reconstrutora ela já é bem estabelecida, mas na cirurgia estética é algo que, por exemplo, antes, eu até vou fugir um pouco desse tema, depois a gente volta na técnica, mas falando da técnica de tela ali, né? Que eu achei interessante tu falar de tela, eu nem sabia que você já estava ciente disso, né? Sem ser cirurgião plástico. Mas, por exemplo, cirurgias plásticas de mama sem prótese. Você ia lá, usava a própria mama da paciente, não botava prótese e tudo certo, ela não tem o custo da prótese. Hoje, a gente já está usando tela em cirurgias plásticas sem prótese. Então, ao invés de você ter o custo da prótese, você vai ter o custo da tela. Por quê? Ainda é muito precoce, como eu falei, mas temos visto alguns resultados de alguns colegas aí que com a tela, cirurgias plásticas sem prótese, a tela tem dado uma sustentação melhor para a mama e a gente tem tido uns resultados melhores a longo prazo, né? Então, eu acho que a questão de limitar a prótese ou tela, ou enfim, por cima ou por baixo, é algo que eu não acho legal. É individual. Se eu vejo que a paciente... normalmente, mastopexia de Mummy Makeover, eu coloco por baixo do músculo, tá? Respondendo a pergunta ali. Eu, Igor, gosto de por baixo do músculo porque normalmente essas pacientes já têm uma flacidez mamária importante, já tem uma idade, quando ela vai lá para fazer cirurgia plástica da mama, normalmente ela já está com a prole constituída, não deseja ter mais filhos e já está numa idade ali 40 mais, 35 mais, enfim. E aí ela já está numa outra fase de pele, enfim. E aí se você coloca a prótese por cima do músculo numa paciente que já tem uma mama um pouco flácida, que já tem várias estrias, já tem aquela pele mais delgada, mais fina, e aí acaba que o resultado a longo prazo ele se perde muito precocemente.
E colocando por baixo do músculo o resultado a longo prazo, assim como as telas, né, até então, elas têm uns resultados melhores a longo prazo. E essa é uma curiosidade, o que é se perde esse resultado? A mama cai um pouco, ela cai completamente de novo, é imprevisível? Imprevisível. É imprevisível, mas é muito da questão de genética, tá? A mama vai cair. Colocando prótese, colocando tela, não fazendo nada, ela vai cair, né? O fato é que, claro, se você faz a mastopexia, deixa ela lá em cima e tal, e tira uma boa parte do volume, a longo prazo o resultado ele tende a ser mais duradouro, né? Mas é claro que a pele e a mama de uma paciente com 40 anos não é igual a ela quando ela tiver 80. Então vai cair a mama. A diferença é que se ela está aqui hoje e você colocar para cá, depois talvez ela caia um pouquinho. Agora se ela estiver aqui e não fizer nada, vai lá para baixo, né? Então, mas não tem resultado milagroso. Se tivesse, a gente ia usar para todos os pacientes. E se tivesse uma técnica melhor, superior, ninguém ia fazer outra técnica. Todo mundo ia usar a mesma. Ia ser a receita de bolo, né? E aí era mais fácil, né? Não, faz sentido. A gente brinca que nem é curso para criança dormir. Se tivesse um que funcionasse bem, não ia ter 100 cursos diferentes. Eu fiz uns 2 aí, cara. Mas não adianta com teu filho. Se tivesse uma receita que funcionasse. Exatamente. E técnica cirúrgica é assim. E não é só na cirurgia plástica, em qualquer tipo de cirurgia. Apendicite. Cirurgia apendicite, retirar o apêndice, que da cirurgia geral ali é uma coisa que é bem comum, assim. Tem N técnicas de apendicectomia, entendeu? Várias técnicas, que vai desde cirurgia aberta e por vídeo, com grampo, sem grampo, com ponto, enfim, tem uma porrada de técnicas. E na cirurgia plástica não é diferente. Para a mama tem que ser muito individual. Porque tem mama que você precisa dar pontos laterais, outra você não precisa. Tem mama que você tem que subir o sulco, algumas não precisa. Tem mamas que tu tem que mexer mais na areola, outras nem tanto. Então varia muito, né? A paciente ela já chega com essa indicação geralmente, assim, eu gostaria de fazer assim com essa técnica, ou ela nas consultas mais ela acata assim a sua opinião? Tem algumas que vêm, mas quando elas vêm já com querendo uma técnica XYZ, às vezes elas perguntam às vezes nem chega para mim, elas perguntam para minha secretária já, né? Ele faz, vamos dar um exemplo aqui da prótese de mama, ele faz a prótese de mama em recuperação rápida? Então, porque isso aí é uma técnica que é um nome, prótese de recuperação rápida. Mas na verdade a técnica é igual, o que muda é os paradigmas de recuperação. Não é nem a técnica cirúrgica em si, né? Então a técnica de recuperação rápida não é uma técnica de recuperação rápida, é a recuperação da paciente que muda. É as tuas orientações para recuperação que mudam e não a técnica cirúrgica. Ela pode ser uma técnica X ou a técnica Y. É a questão da recuperação do paciente, das orientações e tal. Então, eu que gosto de indicar a técnica, porque eu acho que não tem nada como a experiência do cirurgião de ver na pele, fazer, olhar como é que tá e também o que a paciente quer, né? Por exemplo aqui, vamos supor de técnica, ela chega lá querendo fazer uma mastopexia. Doutor, eu quero sem prótese. Aí tu chega lá, vai examinar, ela não tem nada de mama, só tem pele. Aí tu fala, olha, posso fazer, mas você vai ficar com a mama reta, tu não tem volume. Eu acho que botar uma prótese para você vai ser melhor. Ou então o contrário, a paciente chega lá querendo fazer uma mastopexia, colocar uma prótese e ela tem uma gigantomastia, que é uma mama bem grande. Eu já falo, olha, desculpa, mas assim, a prótese para você não é indicada. Você já tem uma mama grande, é trocar 6 por meia dúzia, né? Então, essas mamas muito grandes, se elas querem muito, muito colocar a prótese, eu falo assim, então tu vai fazer uma redutora primeiro. Vai esperar 6 meses a um ano e depois a gente vê de colocar a prótese. Você vai ter que fazer uma cirurgia no mínimo em 2 tempos, né? Mas chegar com a técnica pronta para mim, assim, eu não... Eu geralmente eu tento fazer ela mudar de opinião. A não ser que ela fale, eu quero mastopexia com prótese, eu olho, não, realmente tu tens indicação de mastopexia com prótese. Aí, ok. E você citou um ponto interessante, por exemplo, a paciente diz, não gostaria de prótese. Mas aí você vê, ela não tem gordura suficiente, não tem uma sustentação suficiente, mas vai ficar com a mama reta, né? Você sabe isso porque você consegue visualizar, você já fez tantas cirurgias, estudou, tem esse olhar estético e clínico. A paciente não sabe. Como você, no consultório, ajuda a paciente a visualizar isso? E por que eu pergunto, né?
Porque a gente sabe que não dá para prometer resultado, né? Não dá para... cada corpo é corpo, não é uma ciência exata, então, né? Não tem como prometer um resultado. E conversando com diversos médicos, inclusive a gente estava na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica recentemente, nós conversamos com quase 300 médicos, né? Muitos falam assim, eu não gosto nem de mostrar os casos de outras pacientes, porque senão a paciente se vê nesse caso e não gosta. Outros dizem assim, não, isso é fundamental mostrar outros casos de anos depois, com biotipos parecidos, para que a paciente tenha uma visualização sabendo que não existe uma promessa de resultado, né? Então, tem de tudo, né? Exato. Como você faz no seu consultório para que a paciente consiga visualizar ou pelo menos ter uma ideia de que resultado seria bom para ela? Uhum. Eu já fiz de todos esses que você falou, eu já fiz. Tá? Eu já, inclusive, usei um sistema lá que aí você consegue fazer a projeção, né? Você tira a foto da paciente, você coloca no computador, ele tem lá vários tipos, prótese, sem prótese e tal, e aí ele vai lá e faz um modelo daquela com a própria foto da paciente e uma projeção de como vai ficar. Usei isso por um tempo. Aí eu parei de usar porque, primeiro, você demora muito para fazer. Isso era um pouco por inexperiência minha. Talvez quem tivesse mais vivência com o aparelho ali conseguiria ver melhor. Mas são resultados de computador. Não tem como você prever e tal. Enfim, né? É meio difícil de você tirar uma foto, colocar ali no computador. Vou puxar mais aqui, vou puxar mais ali. Porque às vezes você vai lá, puxa... lá pra cima a mama, a pele dela é tão ruim que passa lá 1 ano, já cedeu e tal. Então, já usei isso, não gostava. Eu, particularmente, eu até gosto quando a paciente traz alguma foto assim, mas eu sempre jogo a real, porque às vezes vem aquela paciente que tem um tipo de corpo, ela pega lá a foto da Miss Brasil e te mostra, eu quero esse peito aqui. Olha, difícil, não vou conseguir esse peito aqui pra você, entendeu? Primeiro que você tem uma gigantomastia, tem que reduzir e tal, enfim. E aí você tem que... Mas ajuda. Eu normalmente peço pra paciente, eu falo assim, como é que você imagina as tuas mamas? Como é que você se vê ali no espelho olhando? Eu quero um colo bem marcado. Não, eu quero algo bem natural. Eu quero aquele caimento e tal. E aí as pacientes que vêm procurar, normalmente elas já têm essa visualização, né? Eu acho que por foto é meio forçado. Algumas até mostram, assim, eu vejo, gosto de ver. Mas eu falo, esse resultado é mais difícil de alcançar no teu caso. Não, esse aqui é bem factível. Esse realmente está dentro do que a gente espera mesmo, esse resultado que você está mostrando. Mas eu normalmente peço para a paciente, como é que você imagina as suas mãos? E no consultório tem um espelho que elas se olham, às vezes elas mesmas pegam as mãos e falam, eu quero assim. E ela vai lá, dá uma apertada, eu quero um colo assim. E aí você já tem mais ou menos ideia. Por quê? Por exemplo, falando de novo de mama, né? Que é uma cirurgia que a gente faz bastante. Com prótese, tu vai ter um colo mais marcado. Colo mais marcado, a mama vai ficar um pouco mais endurecida por causa da prótese. E aí, é diferente da mama sem prótese, que vai ter um colo menos marcado, a mama vai ter uma consistência de mama normal, não vai ser tão dura, e ela vai ter aquele caimentozinho mais em formato de gota, assim, né? E aí você já consegue tirar o perfil do que a paciente quer, né? Mas ainda assim, ainda que exista a individualidade da pessoa e todo mundo é individual, depois de ter feito, 500 cirurgias, não é possível pegar e fazer, eu acho que o seu corpo é parecido com o corpo da Fernanda, que eu já operei, que a pele era assim, tinha o mesmo peso, que tinha a mesma... Sim. Então é meio automático, né? Você olha e fala, essa mama aqui eu já sei o que eu vou fazer. Eu já peguei várias e você acaba sendo automático. Isso acontece bastante, né? Então depois, nada como a experiência, né? Então, conforme você vai vendo... vai lá, vai bater um pênalti. Tu bateu uma vez, 2, eu quero bater lá. Treina, quando chega ali, ou arremessar uma cesta. Você vai treinando, uma hora você, já tô... Eu com o olho fechado, os caras, Michael Jordan, eu ia com o olho fechado e acertava a cesta. Porque ele já tá tão acostumado a fazer aquele movimento que ele já sabe que mesmo com o olho fechado ele sabe fazer. E tem mamas que você olha e fala, não, isso aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. E sim, isso acontece bastante. E voltando... pro Mummy Makeover, talvez a última pergunta que eu teria de Mummy Makeover dessa nossa conversa. Você disse que a maioria das mulheres chega a 40 mais, 35 mais, já está com a prole constituída, né? Para aquela mulher que tive um filho, eu tive 2, não sei se eu quero ter o terceiro,
mas eu também não estou satisfeito com o meu corpo, eu quero fazer, é melhor esperar? Qual é a sua indicação? É melhor esperar ou é melhor fazer e depois ver se quer ter o terceiro? Isso faz a pessoa ter perdido aquela cirurgia ou não? Você pode falar sobre isso? Importante. Bom, se a paciente já está te procurando, ela está insatisfeita, se ela não sabe se vai ter o terceiro, eu recomendo fazer. Porque às vezes ela fica ali, a mulher... É complicado, a mulher ela pensa em todo mundo menos nela, né? Ela sempre é a última. A mulher começa a vida, ela se preocupa com o namorado, o noivo, o marido, depois cuidar da casa, ter uma casa legal e tal, depois cuida dos filhos. E aí quando ela cai em si, ela tá lá com seus 50 anos e cuidou de todo mundo, fez tudo para a família inteira e não cuidou de si. E aí ela ficou, a autoestima lá embaixo, é o que a gente mais vê no consultório, doutor, eu não consigo ir na praia. Eu vou na praia, eu boto um vestido, não fico de biquíni, não uso maiô, nada, eu tenho vergonha do meu corpo. Pro meu marido, eu tenho vergonha, o meu relacionamento tá ficando ruim, eu apago a luz, não quero que ele me veja. Então, assim, se ela tá se sentindo mal, autoestima baixa por causa disso, mesmo que ela vai ter um filho, faz. Porque a gente não sabe se você tá na dúvida, né? Agora, assim... Foi lá para botar uma prótese de mama. Eu quero nos próximos 6 meses engravidar. Aí espera, né? Não vai fazer agora. Espera, engravida, tenha filhos e tal. E depois tu faz a mama, né? Mas se é uma paciente, tô na dúvida, eu acho que eu não vou ter, mas se eu tiver, tá tudo certo. Faz. Tá mal, tá se sentindo mal com o teu corpo, vai melhorar a autoestima e tal, e pode fazer. Não são todas que perdem resultado com a gestação. Tem mulher que fez cirurgia plástica, tem a gestação, você acaba diminuindo um pouco o resultado estético, mas ela está lá satisfeita ainda melhor do que era antes da gestação, né? Essa questão da autoestima, a gente escuta bastante como muda a vida da pessoa, né? Uma cirurgia plástica. Bastante. A gente brinca que o cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi, né? Então, tem... a gente consegue elevar... E como muda relacionamento também. Às vezes tem mulher que tá lá, nunca teve relacionamentos duradouros e tal, aí te procura com autoestima lá embaixo, e aí faz a cirurgia plástica, e aí depois da cirurgia plástica aparece nas outras consultas, tô com namorado novo e tal. Então, tipo, ela já era algo que ela se precavia de procurar um relacionamento, alguma coisa, porque ela não se sentia bem com o corpo. Faz a cirurgia, ela começa a melhorar e aí começa a sair, começa a conhecer gente nova por causa de uma cirurgia plástica, né? Começa a se cuidar mais. Se cuidar mais. É o ciclo positivo, às vezes a pessoa Exato. entra naquele ciclo positivo novamente. Né? Exatamente. Legal. E você recebe relatos assim de pacientes que, doutor, você mudou minha vida, ou doutor, agora... Tem bastante. Principalmente mulheres casadas que antes tinham vergonha do marido. E o marido sempre, não, pra mim tá tudo certo. Eu gosto dela sim. Só que a cirurgia não é pra ele, Sim. entendeu? É pra ela. Às vezes ela tá se sentindo mal e ela tem vergonha dele. Tudo bem, ele aceita ela sim, mas ela não conseguia se mostrar pra ele daquele jeito. E depois da cirurgia plástica isso melhora bastante e às vezes volta os casais lá, melhorou bastante, doutor, que legal e tal. Minha mulher não dava mais de biquíni, eu ia pra praia lá, ficava só eu, agora já estamos indo e tal. Legal. Doutora, a gente falou bastante de Mummy Makeover, né? O que é mais buscado no seu consultório hoje? No geral é o contorno corporal mesmo, que é a mamoplastia, aí vai prótese de mama, mastopexia, enfim, levantamento das mamas, né? A abdominoplastia e lipoaspiração, sendo que eu acho que a que eu mais faço é a abdominoplastia com lipoaspiração. Eu sempre faço essa combinação, né? Eu dificilmente faço a abdominoplastia sem a lipoaspiração. Só quando a paciente realmente é bem magrinha e só tem excesso de pele, mas se tem alguma gordurinha localizada, que geralmente tem, porque tem aquelas gorduras que é difícil de você perder mesmo perdendo peso, assim. Aí eu gosto de fazer a lipoaspiração associada e é a que mais procurada no meu consultório hoje, né? E vamos se colocar no papel da paciente, que eu tô insatisfeita com o meu corpo, eu sei que as mamas eu queria talvez um pouco mais de volume, um pouco mais para cima, tem aquela gordura que eu não perco, que eu acho que com a lipo eu vou perder, no geral, assim. Aí, primeiro passo é buscar o cirurgião, né? Vamos dizer que eu até tenho uma pergunta sobre isso, mas achei o cirurgião, achei o Dr. Igor. Como é o processo de consulta, né? Como é que
Você chega lá e fala, se eu fosse você, eu faria isso, isso e aquilo. Na consulta, dá para ter uma expectativa. Como funciona a consulta? Eu normalmente pergunto Primeiro, na minha consulta, eu primeiro tento conhecer a paciente. Por que ela chegou até ali, quais são as dores dela em relação ao corpo dela, né? E aí, vamos supor que ela fala assim, eu tive filho e tal, ela conta da vida dela, e aí ela vai falar do que ela tá insatisfeita. Eu tô insatisfeita com a minha barriga, com o meu abdômen. Tu tá insatisfeita com o excesso de pele, com a gordura. Eu tô com tudo, não gosto, eu queria alguma coisa para melhorar. Aí, depois disso, decidido que é a insatisfação dela, eu examino e aí eu indico qual é a melhor cirurgia para ela. Só lipoaspiração está resolvido para sua barriga? Não. Você precisa fazer lipoaspiração e fazer uma mini abdominoplastia, porque temos um excesso de pele aqui. Não. Tem que fazer uma abdominoplastia tradicional, não dá para fazer a mini. E aí, depois do exame, que eu indico o tipo de cirurgia. É difícil delas chegarem assim, eu preciso de uma abdominoplastia. Elas normalmente falam, estou insatisfeito com a minha mama. Então vamos ver, com prótese, sem prótese, aí você vai conversando, né? O que é proibitivo para fazer cirurgia? Não, esse é um risco muito grande, o paciente que tem risco. Que tipos de exame... Primeiro, se o paciente teve uma doença, eu não gosto de operar pacientes, por exemplo, anemia falciforme, eu acho que seria uma cirurgia que a gente já tem que... Não é que é proibitivo, mas a gente teria que ter alguns cuidados, principalmente em relação à lipoaspiração e tal. Ou se o paciente já tem alguma doença crônica não controlada. Hipertensão não controlada, diabetes não controlado, por exemplo, um diabetes não controlado. O paciente não vai cicatrizar bem. Então, você vai operar ele pode correr risco de abrir os pontos, enfim, infecção e tal. Então, uma doença crônica não controlada... Ou então, um paciente que já teve história de cirurgias prévias com 3 tromboses pós-cirúrgicas. Essa você não vai querer operar. Por quê? Porque a cirurgia plástica é uma cirurgia estética. Então, se você conseguir reduzir os riscos de complicações, é o ideal, né? Como a gente pode deixar de fazer cirurgia? Eu já proibi paciente de operar comigo, né? Eu falei, olha, no teu caso eu não vou operar por causa disso. Eu já falei, desculpa, mas não te indico a cirurgia, né? Já deixei de vender cirurgia em detrimento da saúde da paciente. E os pacientes normalmente respeitam, aceitam e vida que segue, né? Entendi. E a consulta funciona assim. E como você, se fosse paciente, buscaria um cirurgião plástico? Como você buscaria, assim, como você acha que a pessoa encontra o cirurgião para fazer cirurgia? Tem a questão de afinidade, pergunta para as amigas. Hoje em dia mudou bastante, né? Antigamente era muito boca a boca, né? Era com as amigas e tal. No meu caso, ainda as indicações, tá? Eu sou um pouco menos ativo em redes sociais, então talvez com a Pink Med isso melhore, né? Mas no meu caso é muito indicação, né? Mas tem cirurgião plástico aí, recém-formado, que a indicação é puramente por ela olhar ele lá no Instagram ou em alguma rede social e aí gostar dele, achar que ele fala bem e vai com a pessoa, né? No meu caso é boca a boca mesmo, indicação. E por que operar com o Dr. Igor? Hora de vender o seu peixe. Pois é. Aí é meio... Enfim, a questão de por que operar com o Dr. Igor eu sou um cara meio redundante falar isso, né? Mas eu sou um cara meio chato, assim, meio perfeccionista e tal. E é uma coisa que às vezes é uma coisa meio ruim na cirurgia plástica, até porque eu sou muito detalhista. Então, às vezes, eu fico olhando nos mínimos detalhes e cuidando de tudo na régua. Começa a cirurgia, porque a cirurgia plástica é muito régua, assim, você medir. Então a gente mede antes da cirurgia, você vai medindo durante a cirurgia e você mede no final da cirurgia, para estar tudo exatamente simétrico. E ainda assim, às vezes, fica meio assimétrico, né? Mesmo cuidando de tudo, porque depois da cicatrização ela pode, enfim, mudar alguma coisa, enfim. Mas eu, Igor, tive uma formação bem robusta, tem bastante experiência já, né? E, enfim, o que eu... É difícil vender o seu peixe, né? Legal. Não, mas está bem vendido.
Doutor Igor, mais alguma coisa que você queira abordar aqui? Não, Muito bem, doutor Igor. Lembrando que vocês podem encontrar o perfil completo do Dr. Igor Rocha na PinkMed, assim como informações sobre procedimentos estéticos e profissionais verificados. Esse foi o PinkMed Talks de hoje. Agradecer novamente a participação do Dr. Igor. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Sucesso aí. Obrigado.